Quem gosta da palavra, quem gosta de Jesus. Os que acharam, falam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, ó. A epígrafe do texto fala dessa forma assim, ó. Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E outra tradução fala, passamos para outra banda. E outro para outra margem. Mas, o que está dizendo aqui é que Jesus passou para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e então o despertaram, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento, aleluia, se aquietou. E houve grande bonança. Amém. E disse-lhe, por que sois tímidos, homens? E disse-lhe, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E então sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Já não jogou, mas eu queria que você fizesse um ato profético agora. Estende as mãos. Glória a Deus. Aleluia. Fala, Senhor Deus. Senhor Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo. Abre as portas da palavra. Revela a tua palavra. Fala comigo, Deus. Amém. Glória a Deus. Olha para esse irmão bonito, para essa irmã bonita que está do teu lado. Fala assim, não fala mais comigo, hein? Só vale dar glória a Deus agora. Glória a Deus. Amados e benditos de Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, que nós estamos num texto aqui, né? Jesus, amados, ele convida os seus discípulos, Jesus permeando a terra, nos seus 3 anos de ministério, né? Ele foi batizado aos 30 anos e até os 33 anos ele permeou a terra, anunciando, ensinando, curando, né, libertando o povo pela palavra de Deus. Bendito seja Deus. E diz a Bíblia, amados, que ele chamou os seus discípulos e disse o texto aqui, o apóstolo São Marcos, diz que naquele dia já era tarde. E disse Jesus, passemos para o outro lado. E deixaram a multidão, irmãos, louvado seja Deus, e levaram consigo. Assim como estavam no barco, e havia com eles outro barquinho também. Mas, irmãos, o que nós entendemos aqui na palavra de Deus é que Jesus, irmãos, né, eu quando, né, eu trabalhava uma noite sim, uma noite não, aí quando a minha filha estava dando um pouquinho de trabalho para dormir, quando a gente mudou para cá, eu só tinha Kelly. Eu falava, peraí, o que eu vou fazer a Kelly dormir? Né? Eu tinha uma belina, que eu tinha comprado uma belina verde, né? Eu dava uma volta no quarteirão, a Kelly dormia. Né? E Jesus também. E eu conheço pessoas adultas, né?
Entrou no ônibus, já dorme. Né? Entrou no carro para viajar, já dorme. Não é assim? E Jesus, irmãos, ele entrou no barquinho enquanto atravessava de um lado para o outro, né? Que ele convidou para ir para o outro lado da margem, para atravessar o rio. Né? E diz o texto que ele deitou na popa do barco, né? Em uma almofada. Olha que bênção de Deus. Preparou ali uma almofada e Jesus foi dormir. Por que Jesus foi dormir, irmãos? Porque ele vem em carne, ele vem em sangue. Jesus tinha canseira que nem nós. Louvado seja Deus. Né? Como todos nós temos. Jesus foi criança, foi adolescente. Louvado seja Deus. Né? E agora, aos 30 anos, né, reconhecido pela lei judaica, um homem apto para qualquer tipo. Louvado seja Deus, de trabalho, né, de compromisso. E agora pregando o Evangelho. E diz a Bíblia, pastor evangelista Raimundo, que ele fala assim, porque ele é evangelista, mas pastoreava. Né? Então ele é pastor evangelista. Né? Então, irmãos, Jesus, ele aproveitou, irmãos, o passeio e foi descansar. Por quê? Porque diz a Bíblia que de dia ele ensinava nas sinagogas. Né, irmãos? A igreja era o templo. Né? E tinha muitas, não tinha outras igrejas como nós temos hoje. Assim? Tinha as sinagogas. E ele pregoava a palavra de Deus de dia, louvado seja Deus, nas sinagogas, e ensinava nas aldeias. E à noite ele ia orar no monte. Então Jesus aproveitou, pastor Francisco, né? Aleluia, né? O passeio, a viagem, e falou, vou tirar um cochilo enquanto isso. Né? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, porque ele estava cansado. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que Jesus não veio em carne e sangue, esse não procede de Deus, mas sim do maligno, do anticristo. Então Jesus veio homem, louvado seja Deus. Né? E louvado seja Deus, e ele começou a descansar. Aí de repente, irmãos, né? Do nada, veio uma grande tempestade. Né? Levantou-se um grande temporal de vento. Irmãos, e este vento subia as ondas por cima do barco, de maneira que estava enchendo o barco, amados e benditos de Deus. E ele estava na popa dormindo. Né? Aleluia, bendito seja Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E os discípulos, irmão, eles eram aptos para aquela situação. Por quê, irmãos? Porque os discípulos, pastor Francisco, ele conhecia o mar como dona de casa conhece a sua casa, os seus afazeres, sabe? Automaticamente, a mulher já levanta, irmãos, louvado seja Deus, né? E já vai lá para a pia, já vai fazer o café, não é a vida dela, né? Já levanta, arruma na cama, outras é assim, outro vai fazer o café para depois na cama. Então, os discípulos conheciam o mar, irmãos, como, louvado seja Deus, um profissional conhece a sua profissão no dia a dia. Por quê? Porque a profissão deles era essa, irmãos, o mar. Eles iam para o mar, dormiam no mar, passavam noites no mar, pescando. Então, irmãos, quando subiu, quando veio aquele vento e as ondas, irmãos, aleluia, eles falaram assim, gente, olha, vamos resolver esse problema aí. Sobe as velas, joga âncora, né? É coisa da rotina deles, né? Mas de repente, amados de Deus, eles percebem, sabe, irmãos, que eles não conseguiam, aleluia, louvado seja Deus, resolver aquele problema. Eles percebem, irmãos, que não estava dando certo. Ou seja, irmãos, né, o tempo de experiência
aquele problema no exato momento, né? Aquela situação. O que nós aprendemos com isso, amados? O que nós entendemos com isso? Irmãos, olha, tem vento que vem sobre as nossas vidas, tem tempestade, aleluia, que vem sobre nós, irmãos, que, irmãos, nós não conseguimos vencer com as nossas experiências. Nós não conseguimos vencer, irmãos, louvado seja Deus, com as nossas próprias forças. Nós não conseguimos vencer com os nossos próprios, aleluia, louvado seja Deus, conceitos, com nossa maneira de viver. Não, irmãos. Irmãos, olha aqui, que coisa linda. Irmãos, e eles, rapaz, mas que negócio é esse? Pega aqui, João, pega aqui, vai tirando água do barco. E o outro joga âncora, sobe vela e nada! Louvado seja Deus de ser resolvido esse problema. Mas de repente, amados, louvado seja Deus, alguém vai lá na polpa, onde estava Jesus. Eles perceberam que eles não estavam sós. Jesus estava no barco. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia. Tem um irmão lá em Marília, né, onde a gente passou por lá um tempo, né? Ele falava assim que Jesus explica, depois Jesus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou. Né, irmãos? E os discípulos não estavam entendendo nada. Mas quando, irmão, eles vão lá, mestre, não te dá que perecemos. Aí Jesus levanta, irmãos, louvado seja Deus. Quem sabe Jesus dá uma espreguiçada. Estava dormindo, diz a Bíblia que ele deitou para descansar, né? E olha o vento, quieta, e o vento quietou. Mar se acalma, e o mar se acalmou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né? Aleluia. E os discípulos ficam olhando aquela situação e ele fala, por que sois tímidos? Né? Ainda não tendes fé? Olha que forte. É verdade. Então, irmãos, Aleluia. olha, deixa eu profetizar de olhos abertos. Deixa eu profetizar de olhos abertos para os irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos aprender com isso. O que Deus quer que nós façamos, irmãos? Né? Irmãos, porque automaticamente, quando vem um problema nas nossas vidas, quando vem uma mensagem, quando nós recebemos uma notícia, irmãos, né? A nossa preocupação, né? Ela faz que dá dor de cabeça. Pensamento, louvado seja Deus, né? Automaticamente, né? Quando pensa que não, a pressão já quer subir, né? Né? E às vezes por hábito, né? A gente recebeu a notícia de um pensamento concentrado, isso é cientificamente provado, ele dá dor de cabeça, né? Quando você fica preocupado o dia inteiro, assim, com algo, né? A cabeça dói. E eu acho que infelizmente, né? A gente já vai atrás do dipirona, né? Verdade, irmãos? Verdade. Mas amados e benditos de Deus, né? E foi isso que os discípulos fez também, irmãos. Não, o problema não era para dipirona, não. Né? Era resolver. E eles lutou até quando eles pôde. Até que eles perceberam, irmãos, que aquela luta não era para eles, não era com suas próprias forças. E tem luta, irmãos, que vem na vida da gente, pastor Francisco. Ó, não é para o médico, não é para o cardiologista. Não é, irmão. Louvado seja Deus. Não é para o psiquiatra. Não é para o psicólogo. Não é. Tem vento que vem na nossa vida, irmãos. E pode ir atrás do psiquiatra, pode ir atrás do cardiologista, pode ir atrás do psicólogo. Não resolve, irmãos. É verdade. Resolve, irmãos. Aleluia. Tem vento que vem na nossa vida, sabe para quê, irmãos? Louvado seja Deus,
para nós descermos lá na polpa do barco.